Meu nome é Patrícia Duarte de Oliveira Paiva, sou professora do Departamento de Agricultura e responsável pela disciplina Paisagismo e Jardinagem. Nessa aula, nós vamos falar sobre algumas etapas do processo de criação de um projeto paisagístico. O processo de criação de um projeto segue alguns passos. Primeiro, nós vamos fazer a setorização do espaço. Depois, nós vamos definir os volumes, as massas e a localização desses elementos. Vamos então definir os caminhos, as linhas de vista, definir também as formas, as texturas e cores que serão utilizadas e então vamos escolher e indicar as espécies. Iniciando então, nós vamos fazer a setorização do espaço. Setorizar o espaço significa identificar as diferentes áreas que eu tenho no meu espaço a ser ajardinado e colocar as características de cada uma dessas áreas. Por exemplo, tenho a área de dormitórios e para isso eu preciso de uma área silenciosa. Dependendo da situação, posso utilizar a vegetação para evitar ruídos, como uma proteção. Eu tenho uma área de acesso que não me permite fazer muitas coisas para não atrapalhar o livre acesso tanto de pessoas quanto de carros. Nesse caso é uma residência. Eu tenho a área de serviço, que às vezes ela precisa ser isolada da área de lazer e nesse caso a barreira visual pode ser feita com plantas. Tem uma área onde está destinado para as crianças e isso fica muito próximo ao que chamamos de pátio. E nesse caso, então, eu vou ter que pensar bastante nas plantas que vão ser colocadas para não impedir, não atrapalhar a área como brincadeira e ao mesmo tempo ficar algo que seja atrativo. Tem uma área também que é destinada ao cachorro, então eu preciso considerar esse espaço e não retirar ou não deixar uma área plantada que não permita que os animais permaneçam ou fiquem nesse espaço. E determinei também que haverá uma área para ser colocados canteiros de flores, não sei quais, mas nesse caso é o espaço onde vai ficar florido. E na frente da casa eu tenho uma calçada verde, então eu preciso pensar como trabalhar essa calçada verde. Então, dessa forma eu tenho uma setorização, identifiquei as diferentes áreas para eu começar a pensar como eu vou elaborar o meu projeto. Veja uma outra situação, também é uma setorização. Eu identifiquei nessa área onde fica o muro, aonde vai ficar a pérgola. Se há uma pérgola, eu preciso pensar numa trepadeira. Se tem um muro, eu posso pensar ou numa trepadeira, ou eu pensar numa cerca viva. Então, essa setorização me auxilia nisso, sabe? Onde eu vou colocar e como eu vou definir as espécies para atender as diferentes áreas. Também é interessante nós observarmos o movimento de sol. Então vejam, aqui está identificado nessa casa quais são as áreas que tem sol, aonde tem meia sombra, aonde tem sombra e aonde eu vou precisar de um quebra-vento. Isso também é fazer setorização. E destaquei aqui onde já tem pavimentação. Ou seja, nesse local eu não tenho como plantar, eu vou ter que fazer uma composição respeitando aquilo que já existe no projeto. Passamos então para a definição dos caminhos e das linhas de vista. Vejam, nesse projeto, já é um projeto pronto, mas nós conseguimos identificar como os caminhos foram definidos. São caminhos curvos que vão fazer ligações com a estrutura. E aí então se faz a definição do tipo de piso que vai compor esses caminhos. Essas são algumas opções que nós temos de representação para os diferentes pisos. Observem que essas representações, elas precisam dar ideia e corresponder àquele piso na imagem real. Vejam, por exemplo, as cerâmicas, elas têm corte reto e quando nós desenhamos como está
com cerâmicas quadradas em tamanhos diferentes, com retangulares, também quando vai ser implantado precisa seguir esse mesmo esquema com as mesmas medidas. Esses desenhos devem ser feitos também seguindo a escala do projeto. Os eixos têm essa representação como nós vemos abaixo, e também o diâmetro das pedras, como está no desenho, deve corresponder ao diâmetro real, e assim por diante. Então, nós vamos também fazer a definição de linhas de vista, que pode ser feita antes ou depois da definição dos caminhos. Também é uma opção, uma forma de trabalhar de cada paisagista. As linhas de vista, elas devem considerar as entradas principais, que não podem ser obstruídas, pelo contrário, precisam chamar a atenção. Nós precisamos de considerar a existência de alguns mirantes, de construções importantes, de algumas obras de arte. Entendam obras de arte como esculturas, mas também outros elementos. Por exemplo, uma pedra colocada num jardim, um elemento antigo como um arado, uma roda d'água. Tudo isso nós chamamos de obras de arte. Temos que pensar nas varandas, que precisam ter boas linhas de vista, e da varanda tem que ser possível ver a paisagem. Nós temos que pensar também nos bancos e assentos, onde eles vão ser colocados, para proporcionar também ângulos bastante interessantes aos usuários. Quando há fontes, elas precisam também ser consideradas, elas têm que ser vistas e permitir visão também. E também de grupos vegetais ou espécie isolada. Às vezes, no projeto, quer se destacar uma determinada espécie ou destacar um grupo vegetal, então nós precisamos de propiciar uma linha de vista que vai permitir essa visão, valorizando a proposta do projeto. Feito isso, nós vamos começar a definir os volumes e as massas. Então, os volumes correspondem às árvores, aos arbustos, às palmeiras, e as massas vão corresponder aos canteiros, ou conjuntos com espécies arbustivas ou canteiros com forrações. Então vejam esse projeto, onde todas as massas foram definidas. Eu tenho, por exemplo, em amarelo, onde vão ficar as árvores. Então já defini, de acordo com as condições da área, onde eu posso cultivar, onde eu posso plantar árvores. Depois, em azul, eu estou prevendo aqui cercas vivas, que geralmente são feitas com plantas arbustivas. Lembram que eu falei que a área de dormitório era uma área silenciosa? Então, a cerca viva, ela vai me auxiliar nisso. Por outro lado, vejam também a área de serviço, onde outra cerca viva foi colocada, porque ela limita, ela tira a visão para esse espaço, deixando, olha o espaço para brincar, que era a área para crianças, livre. Nós já falamos das flores, que é onde está marcado em vermelho, e arbustos de forma livre, que é o círculo em marrom. Então, junto das árvores, foram colocados, ou estão previstos serem colocados alguns arbustos. Quais são essas espécies? Não estão definidas ainda, mas eu já defini quais são os grupos de espécie que eu vou utilizar em cada local. A partir daí, nós vamos ver aquilo que é possível ser colocado no espaço. Nessa etapa, deverão ser então definidas as formas, as texturas e as cores que vão ser utilizadas. A definição de texturas, de formas e também de cores, elas acontecem quase que simultaneamente. A definição das formas deve ser muito baseada em relação ao estilo do projeto, se um projeto formal ou informal. E dependendo do estilo também, as texturas vão estar associadas. Vale lembrar o que nós já falamos sobre as cores, que nós devemos considerar os grupos de cores. Lembram, existem as cores frias, as cores quentes e as cores neutras. De acordo com a área, eu posso prever situações diferentes. Por exemplo, naquela área próxima aos quartos, em que eu estou prevendo uma área mais silenciosa, e para ser algo mais relaxante ou que possa acalmar, seria interessante que eu selecionasse espécies com cores frias.
Ao contrário, na área onde está previsto para as crianças brincarem, eu vou selecionar espécies com cores quentes e por aí vai. Também, além de separar ou selecionar as espécies de acordo com os grupos de cores, nós vamos considerar as sensações que individualmente cada cor provoca. E nesse caso é muito interessante nós observarmos a preferência dos proprietários, aquelas pessoas que residem na casa. Então, nós vamos pensar, por exemplo, pode ser que o proprietário tenha preferência para o vermelho, mas não gosta de laranja, ou prefira o amarelo em detrimento do vermelho. Todas elas são cores quentes. E aí, de acordo com os gostos e preferências, nós vamos selecionar qual ou quais das cores quentes serão utilizadas. Vejam que interessante essas imagens. Esse é um projeto do Burle Marx e é o projeto do Banco Safra em São Paulo. A imagem da esquerda é o desenho. Nesse desenho ele definiu as massas e definiu o traçado e definiu também as cores de como ficaria esse projeto. Já na imagem da direita, ela é uma fotografia. Vejam como que ela é fiel àquilo que foi projetado. E isso é muito importante. Quando nós implantamos um trabalho, um projeto, ele precisa ser bastante fiel àquilo que foi planejado. Daí a importância de ter um bom planejamento. Mas vejam como foi feita a combinação de cores, como foi feito o traçado, as massas e como isso foi reproduzido na implantação do projeto. Então é isso. Nós vamos fazer nessa primeira etapa, separar, ver como nós vamos separar as áreas, criar traçados, nós vamos criar os volumes, as massas e definir como serão as cores do projeto. Veja um exemplo de um projeto onde estão definidas as cores e a partir dessa definição é possível pensar em espécies que vão se adequar. Por exemplo, nessa massa, que parece representar arbustos, uma opção poderia ser o manacá. E já nesse canteiro, que a proposta é que ele seja verde, nós poderíamos usar um capim para fazer essa composição. Nesse outro exemplo, nós já temos a cor azul como dominante. Assim, o arbusto, então, poderia ser, por exemplo, a bela Emília. E nesse outro canteiro, poderia-se pensar em agapanthus. Esse é o procedimento, então. Quando nós marcamos os desenhos, nós fazemos coloridos, podemos variar as cores e a partir dessas cores nós vamos pensar em espécies que vão se adequar. Para isso, então, nós vamos começar a ver como é feita a escolha das espécies. Após definidas as cores, nós passamos para a etapa de escolher quais as espécies, quais as plantas que vão compor o projeto. Vale lembrar que cada projeto demanda uma nova pesquisa. Não dá para ter uma relação de plantas e só mudar de posição em todos os projetos que executa, que planeja. Na verdade, o projeto paisagístico é um projeto que demanda muita criatividade e, com isso, o paisagista precisa estar sempre criando elementos novos, estruturas novas. Quando nós vamos escolher as plantas que vão compor um projeto, algumas características precisam ser consideradas. Por exemplo, nós vamos verificar a adaptação ao clima e ao solo. Isso é fundamental. A espécie selecionada, ela tem que ter uma boa adaptação ao clima do local onde vai ser plantado e ao tipo de solo. Nessa lógica, por exemplo, não adianta nós querermos plantar tulipa nas nossas condições climáticas. É uma espécie que exige uma temperatura em torno de 10 graus para florescer, mas é plantada em temperaturas muito mais baixas do que isso. Então, isso não são condições climáticas que nós encontramos no Brasil. Então, isso é importante. Não basta nós considerarmos que a espécie é bonita, que é atrativa, e ela não vai se adaptar aonde está sendo plantado.
E isso é um fator muito importante e que o agrônomo ele consegue atuar nisso muito facilmente em função da formação que ele tem, de agrônomo, biólogo ou engenheiro florestal. Então, o conhecimento que é dado em termos de fisiologia, de botânica, facilita muito o entendimento disso e vai ajudar bastante nessa seleção da espécie que está perfeitamente adaptado ao ambiente onde vai ser cultivada. Também o ciclo de vida é outra coisa importante. Nós temos espécies que são anuais, nós temos espécies que são bianuais, temos as perenes e tudo isso vai direcionar como nós vamos escolher para colocar no jardim. Se esse jardim, por exemplo, está numa praça pública, depende muito da cidade, mas normalmente a gente evita plantar anuais, porque elas vão exigir manutenção e reposição. Mas, logicamente, nós temos locais, como por exemplo Brasília, capital federal, que tem vários jardins que são plantados com espécies anuais, mas eles têm todo um esquema para reposição. Mas outras situações isso pode não funcionar muito, vai ficar muito bonito no início, mas depois o jardim vai perdendo a beleza e se não tiver um esquema eficiente para reposição, isso não vai funcionar. Também é importante observar a característica do cliente para onde está sendo planejado. Existem aqueles clientes que gostam de cuidar das plantas, que têm tempo para isso e vão até pedir que no jardim sejam colocados alguns canteiros com anuais para que eles possam periodicamente fazer a substituição. Mas nós temos o outro extremo também, aquele cliente que não tem tempo, que não quer ter alterações nos jardins. Assim, nós não vamos escolher as anuais, mas sim as perenes. Então, são vários fatores que têm que ser considerados nessa decisão. Também, um outro fator importante é a época de floração e frutificação. Isso, normalmente, nós tentamos coincidir com, se for um cliente, por exemplo, residência, nós vamos coincidir floração com, por exemplo, as datas de aniversário das pessoas que residem lá, para que sempre nessa época de aniversário tenha alguma flor, um canteiro, alguma espécie que está em florescimento. Também nós vamos pensar na frutificação, se for o caso. Isso para ter frutificação diversificada, por exemplo, num parque em que as frutas são utilizadas para a alimentação da fauna, é importante ter períodos diferentes de frutificação para que sempre haja alimentos. Então, são algumas considerações que a gente tem que é importante considerar. A gente evita que floresçam todas juntas, também evitamos que frutifiquem todas juntas. Sempre nós precisamos de considerar um escalonamento. O porte também, isso é fundamental, isso vai depender de onde nós estamos planejando. Então, se é um local que não permite espécies de grande porte, nós vamos ter que adequar. Por exemplo, se você está fazendo um canteiro debaixo de uma janela, então você não pode escolher uma espécie que vai crescer e que vai tampar toda a vista da janela, tampar a entrada de luz, de sol e etc. Pelo contrário, nós temos que pensar numa espécie de porte menor. Mas, por exemplo, se você está fazendo uma cerca viva e seu objetivo é tampar a linha de vista, nós precisamos colocar espécies que têm porte um pouco maior, que vai permitir esse efeito. Vejam, olha, essa é um pergolado com a trepadeira totalmente em florescimento. Então, isso é muito atrativo em determinadas épocas do ano, fica muito bonito. Só que a gente pode pensar nisso coincidindo com um momento importante das pessoas que residem na casa. Também nós temos que pensar na velocidade de crescimento. Por exemplo, se nós estamos plantando uma praça pública, é importante que essas espécies cresçam muito rapidamente, porque com isso elas vão fazer o fechamento e vão se tornar menos susceptíveis à depredação. Também nós vamos considerar as características morfológicas, fisiológicas, e aí está relacionado com essa velocidade de crescimento, com a floração, com o desenvolvimento radicular, a própria morfologia, se tem espinhos, se não tem, se tem acúlios, as características de folhagens. Então, são vários elementos que são considerados para que nós possamos atender aquelas características de textura, de forma, de cor.
Então, nós temos que avaliar cada espécie selecionada para ver se vai enquadrar dentro dessas características, evitando criar a monotonia no projeto. A preferência do cliente também ela é muito importante, então quando se está fazendo um planejamento, nós consultamos o cliente para ver se ele tem alguma preferência. E é muito comum, por exemplo, o cliente pedir uma determinada espécie que ele lembra bastante da infância dele, que ele gostaria que tivesse no seu jardim. Mas, logicamente, a espécie tem que ser compatível com o jardim. Então, por exemplo, vamos citar novamente o exemplo da tulipa. O cliente pode pedir que seja plantado tulipa no jardim, só que nós vamos ter que explicar para ele que é uma espécie que não cresce no Brasil, que ela não se adapta às nossas condições ambientais. Então, tecnicamente, nós conseguimos convencer o cliente a mudar a ideia dele. Mas, às vezes, ele tem ideias que são boas e que isso vai agradar bastante. E o estilo da construção é algo que é bastante importante. As espécies selecionadas, elas precisam combinar com o estilo da construção. Vejam, por exemplo, essa casa, que é uma casa no estilo bastante clássico. Olha, tem as colunas, ela tem os belvederes. Então, nós também precisamos fazer um jardim clássico e plantas que vão combinar com esse estilo. Então, vejam, as coníferas combinam bastante, plantas que permitem poda, elas vão favorecer a construção desse jardim. Logicamente, não precisa se construir um jardim todo simétrico, naquele estilo clássico francês, mas nós vamos fazer adaptações às nossas condições. Mas as espécies selecionadas precisam acompanhar o estilo. Nesse caso, por exemplo, as espécies tropicais, tipo palmeiras, elas não vão fazer uma boa combinação dentre as plantas que são selecionadas. Por outro lado, nós temos casas já no estilo mais moderno, e daí permite que nós façamos misturas, a gente trabalha bastante com espécies tropicais, dá para trabalhar com plantas podadas, como nós estamos vendo os buchinhos, mas nós temos as estrelícias que são tropicais, nós temos o camarão vermelho que está logo à direita formando um canteiro, que combina bastante com esse estilo mais tropical, mais livre de construir os jardins. E vejam aqui um outro estilo que lembra bastante os jardins de Burle Marx, que se trabalha bastante com plantas tropicais e as plantas aquáticas também. Então, essa construção, ela permitiu e exigiu que fosse trabalhado um jardim no estilo livre e com o uso das tropicais, como nós vemos as bromélias do lado esquerdo. Nós temos os papiros, que são bem no centro e embaixo, que é uma planta semiaquática, então ela está plantada próximo a esse espelho d'água. As ninféias, que é o que está dentro do espelho d'água, e nós temos palmeiras também, que combinam bastante com esse estilo bem tropical livre. Então, é isso, quando nós vamos selecionar uma espécie baseado na construção, nós temos que verificar o estilo da construção e aí agrupar e criar uma lista de espécies que vão combinar com este estilo. Também na escolha das espécies, nós podemos determinar de acordo com funções que nós desejamos que essas espécies desempenhem no jardim. Por exemplo, a espécie pode ser utilizada para limitar ou direcionar linhas de vista. É o caso que eu mencionei da cerca viva. Se eu quero tampar a janela para que as pessoas não vejam essa frente da casa ou não vejam a janela, então nós podemos colocar espécies alinhadas com uma determinada altura que vão limitar a vista. Por outro lado também, quando eu quero direcionar o usuário para um lado, eu coloco espécies bastante atrativas, floridas, porque as pessoas sempre vão caminhar olhando para essas espécies e não vão ver o lado que não me interessa atrair. Isso é muito interessante, não sei se vocês já perceberam, quando nós caminhamos, por exemplo, numa rua, numa avenida, numa própria praça,
nós temos a tendência de olhar para um lado só. E às vezes, depois de muito passar no local, a gente descobre que no outro lado tinha alguma coisa que a gente nunca viu, apesar de ter passado muitas vezes. O que é isso? É que possivelmente esse lado que nós costumamos olhar, ele tem alguma coisa que é bastante atrativo. Então nós sempre fixamos a vista desse lado. E com plantas nós conseguimos criar e fazer esse efeito também no jardim. Também nós vamos criar barreiras. Então, quando nós temos, por exemplo, um local que eu não quero que as pessoas passem, pisem ou ultrapassem, eu vou colocar as plantas formando uma barreira, uma cerca, de forma que isso vai inibir as pessoas passar para determinado ou pisar em determinado espaço. Também elas podem ser utilizadas para realçar algum elemento. Então, se no jardim eu tenho um elemento que seja estrutural, um elemento artístico ou arquitetônico que seja muito interessante, eu vou colocar plantas bonitas em volta dela e isso vai realçar. Como nós estamos vendo nessa imagem que eu tenho jardim, eu tenho uma roda d'água, e ela tem que se tornar visível, mas ao mesmo tempo as plantas que foram colocadas, elas vão ter essa função de realçar, de tornar bonito este ambiente. As plantas também vão ter a função de definir espaços. Se eu quero delimitar um determinado espaço, ou que as pessoas devam permanecer nesse espaço, ou não devem ultrapassar esse espaço, eu posso utilizar plantas para fazer isso. E com isso eu posso reduzir ou ampliar os espaços. Se eu coloco plantas muito altas, eu vou delimitar, reduzindo o espaço. Mas se eu colocar alguns canteiros mais baixos ou plantas baixas, eu consigo aumentar o espaço. E aí eu vou criar ambientes mais privativos, se a intenção for delimitar. Vejam nessa imagem, por exemplo, que essas plantas que estão sendo colocadas atrás, que são coníferas, ela está delimitando uma determinada área para circulação e quem está onde foi tirada a imagem não consegue visualizar muito bem o que está do outro lado. Com isso, houve uma redução do espaço. Ao mesmo tempo, quem está passando do outro lado não ultrapassa para o lado de cá, porque a delimitação foi para impedir a circulação de pessoas. Então, nós podemos criar várias situações com as plantas. Eu não preciso fazer uma cerca, colocar uma tela, colocar um arame para fazer essa delimitação. Mas as plantas favorecem e permitem que façam isso de uma maneira bastante bonita e atrativa. Como cada projeto exige uma nova pesquisa para identificar as espécies que vão melhor adequar, a sugestão é trabalhar elaborando listas. Assim, de acordo com as condições de clima, de solo, da solicitação do cliente, do estilo da construção, dos objetivos que é o projeto, a sugestão é pensar em várias espécies que poderiam se adequar a essas condições. Daí se cria uma grande lista. E a partir dessa lista, então, vão selecionar as espécies que vão adequar à proposta do projeto. E como nós podemos fazer a representação das plantas num projeto paisagístico? É o que nós vamos começar a mostrar para vocês agora. Essa é uma das formas que nós temos, é uma representação bastante, diria, artística, em que nós fazemos um desenho que possa representar ou lembrar pelo menos a espécie que nós estamos trabalhando. E o interessante nesse tipo de representação é que para cada espécie nós vamos fazer um desenho próprio, nós não podemos repetir para não confundir isso no projeto. Um outro detalhe é que também todos os desenhos precisam ser feitos baseado na escala. Então, o diâmetro desse desenho, ele deve corresponder ao diâmetro real da espécie, seguindo a escala em que o projeto está sendo elaborado. Veja um exemplo mais real. Nós temos uma espécie que parece ser uma tipuana e olha como ela foi representada. Então, são feitos os galhos no meio, com as folhas na lateral, as colorações bastante próximas daquilo que é real da espécie.
Então o desenho precisa lembrar alguma coisa da espécie que nós estamos trabalhando. E para isso, a criatividade é algo bastante importante. Não existe uma biblioteca pronta. Existem sugestões, como nós vimos no slide anterior e nós vamos ver alguns para frente. Mas isso vai muito da criação de quem está preparando o projeto. O interessante é que o paisagista ele desenvolva seus desenhos próprios e que ele possa se repetir. Por exemplo, esse seria um desenho de uma tipuana. Então, em todos os projetos em que ele indicar a tipuana, ele vai sempre repetir esse mesmo desenho. Nós temos aqui outras representações. Existem inúmeras, nós estamos colocando apenas alguns exemplos para vocês. Mas nós temos aqui algumas representações, vejam o que está indicado nas setinhas em verde, que lembram arbustos. Eles são colocados, agrupados, com diâmetros diferentes, porque isso pode acontecer mais comumente com os arbustos, e fica bastante interessante nos desenhos. Mas nós temos aqui também, pelas setinhas azuis, as palmeiras. Então, nós temos formas diferentes de representar palmeiras e o que é importante e é interessante é que quando nós olhamos o desenho, nós possamos de alguma forma lembrar pelo menos a que grupo essa espécie pertence. Às vezes, pelo desenho, nós conseguimos até entender qual é a espécie que está se referindo, mas isso não é uma exigência. Tá? O que precisa é que o que lembra palmeira deve realmente parecer palmeira. Se nós pegarmos o desenho que eu indiquei para vocês como arbusto, ele não pode ser de desenho de uma palmeira, porque o formato é completamente diferente. E vejam um exemplo de um projeto em que essas representações foram utilizadas. Nós conseguimos perceber que tem palmeiras, que tem árvores, tem arbustos, tem algumas espécies menores nesse projeto. Não dá para, logicamente aqui não dá para identificar a espécie, mas nós conseguimos entender quais são os grupos de plantas. Também nós podemos elaborar mais ainda esses desenhos, fazendo o que nós chamamos de representação estilizada. Nessa representação, nós vamos utilizar de uma técnica de sombreamento. Então, nós aumentamos o sombreamento da espécie e ela fica bastante bonita, bastante atrativa num projeto. Mas o que é importante chamar a atenção, e vejam nessa imagem que está destacada dentro do quadro, é que o sombreamento ele deve corresponder ao real. Então, nós temos no projeto a indicação de onde fica o norte, nós precisamos verificar qual é o caminhamento do sol para a gente saber de qual lado nós vamos fazer o sombreamento do meu desenho. Então, se o principal for o sol da manhã, nós vamos jogar a sombra para o lado onde nós teríamos a projeção para o sol da tarde, e o inverso também. E vejam como fica bonito um projeto quando é utilizado os desenhos estilizados, com essa técnica de sombreamento. Fica bastante interessante, bem atrativo para o cliente. Apesar de hoje nós termos vários recursos computacionais para se fazer o desenho, nós vamos aprender sobre eles, ainda se trabalha um pouco com desenho à mão. Esse desenho à mão, ele é feito como uma deferência ao cliente. Esse cliente, ele pode pegar o projeto de jardim e pode, por exemplo, enquadrar e colocar no escritório, colocar na parede, que fica muito bonito. Mas depende, logicamente, de todo um trabalho artístico para isto. As plantas também podem ser representadas por meio de esboços, como nós estamos vendo. Por meio desse esboço, dá para nós termos uma ideia, ou principalmente o cliente ter uma ideia de qual é a espécie. Às vezes, só vendo por cima, o cliente não vai conseguir identificar muito bem, ter noção de como essa espécie vai ficar. Mas o esboço, ele começa a ter uma ideia. Então, isso ajuda bastante o cliente a começar a imaginar como vai ficar o jardim. E da mesma forma, quando nós criamos um esboço para um determinado canto do jardim, isso permite que o cliente utilize isso como uma obra de arte, como uma moldura, e ele vai colocar isso ou de pendurar ou colocar sobre a mesa. E o cliente se sente muito valorizado quando ele recebe do paisagista um tipo de desenho assim.
Vejam aqui alguns exemplos de esboços. Então, nós temos, por exemplo, para árvores, essas daqui indicam coníferas. Vejam como que aproxima do real, da ideia do real da espécie. E aqui arbustos. Aqui nós conseguimos até identificar que essa espécie, por exemplo, à direita e embaixo, é uma monstera. Ou em cima à esquerda nós temos uma cheflera. Então o esboço ele permite uma visão muito real de como vai ficar essa espécie quando adulta. Também é possível, como nós dissemos, fazer os dois. Nós fazemos a vista superior, que é o que nós estamos vendo em cima, e depois nós temos a elevação, que seria esse esboço de como essa espécie vai ficar no jardim. Dessa forma, o cliente consegue ter uma ideia muito interessante de como vai ficar o projeto dele. E aqui são esboços extremamente bem elaborados, né, bastante artísticos, em que nós temos tanto a planta vista de cima, quanto ela vista na lateral. E nesse caso, que se trabalha bastante com nanquim, com a pintura, ela tem que ficar realmente quase que como uma pintura ou uma fotografia da planta real. Como seria esse processo de execução? Ele começa então traçando os limites, que são os círculos. Vejam na primeira coluna que eu indiquei para vocês. Vocês têm círculos com diâmetros diferentes, ou nós temos as delimitações na primeira imagem em cima, quando se trata de um canteiro. Então, nós vamos fazer a delimitação ou colocar o círculo. Esses círculos são bastante facilitados para quem tem o bolômetro, que é o instrumento que eu mostrei para vocês na aula de desenho. Então, ele auxilia bastante. E nós precisamos de traçar de acordo com o diâmetro da espécie. Depois, na segunda coluna, nós começamos a colocar alguns detalhes. O limite do círculo pode ser apagado ou não. Quando nós vamos trabalhar, por exemplo, com sombra, que são as imagens de baixo, nós deixamos a delimitação do círculo, porque ele vai auxiliar no sombreamento, na projeção de sombra do desenho que eu estou fazendo. Mas, se for simplesmente um desenho mais comum, nós apagamos essa delimitação. E aí, na imagem, na coluna 3, nós já vamos fazendo o preenchimento com um detalhamento melhor desse desenho. Ou nas imagens de baixo, eu faço o preenchimento da projeção de sombra. Vejam no último desenho que a projeção ela é bem longa. Isso dá uma ideia que é uma espécie bastante colunar, que fica alta e que vai dar uma projeção maior. Então, isso seria de forma bem simples o processo de como nós vamos fazer esses desenhos. Nós trabalhamos com o diâmetro primeiro, fazendo a delimitação, e depois nós vamos fazendo o enchimento. Vale copiar de outros autores? Vale. Não precisa cada um ter a criação própria. Então, você pode sim ter inspirações e copiar os desenhos de outros autores. A única ressalva, é o que nós falamos, é que o desenho precisa lembrar como a espécie é de forma real e ele precisa ser feito em escala. Vejam como fica um projeto em que foi totalmente desenhado. Esse é aquele tipo de projeto que é para emoldurar, para se guardar e colocar na parede, porque é um trabalho bastante grande do paisagista para fazer isso. Normalmente, o que o paisagista faz? Ele faz o projeto para o cliente num programa de computador. E nós vamos ver as opções depois. Então, ele faz o projeto porque é fácil fazer as modificações, as alterações. Depois que o projeto está pronto e aprovado, ele faz esse projeto artístico. E acaba presenteando o cliente com esse projeto. Mas um projeto feito à mão não precisa ser necessariamente com todos esses desenhos artísticos como nós demonstramos para vocês. Nós podemos trabalhar de outras formas mais simples. Nós já falamos dessa régua, que já tem os desenhos prontos, e nós temos as delimitações, e depois nós podemos fazer o enchimento ou não. Isso vai depender muito do paisagista, como ele vai preferir desenhar o seu projeto. Mas nós podemos fazer de formas mais simples. O bolômetro, então, nós fazemos todas as representações desta forma de círculo, só variando os diâmetros.
pode ficar o projeto inteirinho dessa forma. É bastante rápido e fácil a gente fazer um projeto assim. Ou ainda, para quem não tem o bolômetro, a outra forma é nós trabalharmos com os asteriscos, que dá para nós fazermos utilizando uma régua comum. Então, todas as espécies seriam representadas com asteriscos. Bom, isso aí vai da criação de cada um, que é possível. Vejam então como fica um projeto em que é feito com círculos. Todas as espécies estão representadas aqui com círculos, simplesmente assim. O que vai variar são os diâmetros e, logicamente, cada uma tem a sua identificação. Vejam que há uma numeração que está sendo utilizada nesse projeto. Cada espécie tem um número e embaixo nós temos uma legenda indicando pelo número quais foram as espécies utilizadas. Essas espécies também, elas precisam de uma identificação. Uma opção é trabalhar com números, como nós mostramos. Então, nós simplesmente puxamos uma setinha e colocamos o número que vai identificar a espécie. Normalmente, ela é feita em preto, que é a cor do nanquim ou da caneta que nós estamos utilizando. Eu coloquei em vermelho só para destacar e vocês poderem entender como fazer essa identificação. Mas existe também uma forma de identificação que é um pouquinho mais elaborada. Aparentemente, ela pode parecer um pouco complicada, mas na verdade ela traz várias informações que são muito úteis na hora de fazer uma leitura e interpretar um projeto paisagístico. Ela é feita por meio de um código. Esse código, que é dividido aí em 4, como vocês estão vendo, ele vem o número, vem o código da espécie, a altura e a distância. Como seria isso? Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um número que vai corresponder ao número de mudas que está sendo colocado. Então, aqui são 5 mudas. O código é o código da espécie. Nesse caso, nós trabalhamos com as duas iniciais, a inicial do gênero mais a inicial da espécie. Então, por isso que ficou lito, que corresponde à licânia tomentosa. Então, isso é meio praxe, não que exista essa abreviatura, mas nesse tipo de projeto, sempre a gente trabalha com essas iniciais. Depois, nós temos o H, que vai corresponder à altura das mudas. Isso significa qual altura essas mudas devem ser adquiridas. Nesse caso, as mudas vão ser adquiridas com 2,5 metros de altura. E por último, nós temos a distância, que é a distância de plantio entre uma e outra. E o que está sendo pedido é que nesse caso desse canteiro, essas plantas sejam plantadas a 5 metros de distância uma da outra. Então vejam que ela já dá algumas leituras diretas. E isso é muito bom, principalmente quando está no projeto de implantação. Porque às vezes a gente olha para a imagem e fica pensando, nossa, mas qual vai ser a distância de plantio que eu vou utilizar? Então nós temos que pegar o escalímetro, vir aqui no projeto e medir para descobrir a distância. Nesse caso, não, eu já tenho um número, eu já sei. Então, eu sei que aquelas 5 mudas são de Oiti, estão plantadas a 5 metros de distância desse local do projeto. Então, facilita bastante essa interpretação, sobretudo na fase de implantação. Finalizando, então, essas representações, é importante destacar que são muitos desenhos artísticos e eu acabei utilizando o desenho de várias pessoas. Então, ficam aqui os créditos para essas pessoas e alguns também são meus. O que é importante? Nós temos formas diferentes de trabalhar e é importante que vocês iniciem e aprendam como fazer um projeto desenhando à mão. Depois, o computador, nós vamos só aprimorando esses desenhos. Logicamente, nós temos desenhos que são mais artísticos, algumas pessoas têm mais habilidades, mas as outras basta treinar. Então, é só começar e nós vamos treinando, a gente consegue e a gente vai despertar esse lado, essa habilidade de fazer desenhos interessantes.